Termo de depoimento número 3, que presta Fernando de Castro Sá, na sede da Força Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba, na minha presença, Robert Pozzolon, e do Procurador-Geral da República, Orlando Martello Júnior, especificamente sobre os contratos de comunicação da Diretoria de Abastecimento. Senhor Fernando, o que o senhor tem a declarar? Eu tomei conhecimento disso, né? A Venina havia me convocado para uma reunião. Eu estranhei porque essa reunião não foi na sala dela. Essa reunião foi uma reunião na sala de cliente, que é uma área que a área comercial atende clientes da Petrobras. E aí, quando eu cheguei nessa sala de reunião, estava a Venina, estava o Zé Roberto, que era o gerente geral de gestão e contratação, e estava a Carmen, que havia se aposentado e que era a gerente anterior de gestão e contratação, antes do Zé Roberto. E aí a Venina informou que o Zé Roberto tinha feito um levantamento e tinha descoberto o problema lá de descumprimento orçamentário da área de comunicação num valor astronômico. E naquela reunião, o que a gente entendeu ali, conversando, é que alguns passos tinham que ser tomados. O primeiro era afastar o Giovanni da situação de gestão da área, né, para segurar. A outra tinha que fazer um levantamento para entender como que isso tinha acontecido, né? Inclusive aí teve um problema que era um problema de sistema da Petrobras. Sim, então o levantamento que o José Roberto efetuou, ele constatou o que exatamente no levantamento? Ele constatou que havia uma discrepância muito grande entre o orçamento para a comunicação e os gastos efetivados. Aí, então, teve essa visão de que os primeiros passos seriam esses, e aí a gente verificou o primeiro problema, que era um problema de sistema na Petrobras. Quando fizeram o arranjo do SAP R3, que é o ERP da Petrobras, eles amarraram a competência para a liberação de licitação dispensada por valor pela autoridade do gerente executivo, e não desceram isso nos outros limites de competência. Então, ainda que ele tivesse um limite de competência baixa, ele podia, no sistema, liberar no limite da gerente executiva, e era isso que ele fazia. Ele, apesar de saber que ele tinha, vamos supor, que ele pudesse liberar 30 mil, ele liberava 180 mil, que era o valor do gerente executivo. Então, tinha uma falha de sistema que permitiu a ele fazer isso. E, se eu não me engano, a Venina pediu providências lá na área de informática da Petrobras, e isso foi corrigido para toda a empresa, né? Sistema ARP? SAP. R3. Só uma questão preliminar. O Giovanni ocupava qual cargo? Ele era gerente de comunicação do abastecimento. Que ano foi essa reunião? Essa reunião foi em 2007, 2007, provavelmente 2007. A Venina marcou essa reunião antes dela comunicar esses fatos ao diretor? Não, eu acho que foi antes. E aí ela iria levar esses fatos ao diretor Paulo Roberto, né, para ver que providências tomar. E aí, nesse meio tempo, se verificou que aqueles valores que foram desembolsados representavam serviços que não tinham sido feitos ou que não haviam provas ou indícios de terem sido realizados. Entendeu? E aí ela levou esse assunto para o diretor. O senhor pode repetir os valores que estavam na alçada dele e do diretor? Eu não sei exatamente os valores, mas era coisa assim de 5 vezes. Entendeu? E qual que é a alçada dele? É 1.000 ou milhões? 1.000. 1.000.
Giovanni se valeu de uma falha no sistema SAP para ultrapassarem pelo menos 5 vezes o valor que ele detinha para serviços, pequenos serviços. Esse pequeno serviço tem uma sigla, né? ZPQS. ZPQS é o termo do sistema lá. Então daí em continuação às apurações, verificou-se que o valor que superava era justamente de serviços não prestados. De serviços que muitos não tinham comprovação de terem sido prestados. A necessidade de comprovar a prestação do serviço também era uma necessidade para efetuar o pagamento. Isso não era feito dele. Não era feito. Aí a Avelina teria levado esse assunto lá ao diretor Paulo, né? E ela disse que o diretor Paulo teria determinado que ela levasse isso ao presidente Gabriel. Qual seria o caminho natural dos fatos ali? A lógica é que fosse criada uma comissão de sindicância ou uma comissão de apuração na diretoria de lotação do empregado, que era o abastecimento. E o que foi feito? Bom, aí eu fui, a minha gerente setorial, Ana Veiga, me procurou para